Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para começar o nosso curso Legislação do SUS? Então vamos lá para você aprender essa disciplina muito cobrada aí em concursos da área da saúde e você possa realmente compreender o conteúdo, não simplesmente decorar para acertar qualquer questão na hora da sua prova, beleza? Então vamos juntos aqui nessa preparação. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato. Não existe dúvida besta em concurso público de jeito nenhum. Então, uma palavra, seja lá qual for, porque nós estamos falando de legislação, da parte do direito. Então, foge um pouco da sua área. Geralmente você está fazendo concurso para enfermagem, odontologia e diversas outras áreas da saúde, né? Medicina. Mas chega um momento que, às vezes, um termo jurídico pode causar uma certa dúvida, né? Às vezes, um termo também um pouco em desuso. E, às vezes, quem é da área que vai entender da mesma forma se eu for estudar a área de vocês, vai ter uma palavrinha lá que eu não vou entender nada, e é assim que funciona. Então, a gente tem que realmente tirar todas as dúvidas. Então, o que você tiver aí de dúvidas, seja da legislação, de algum assunto, seja de algum termo que você está fazendo a leitura, pode entrar em contato, questões também que você achou a questão estranha, porque às vezes você está resolvendo uma questão e você erra a questão, mas você olha e não acha o erro, você procura entender a questão, e às vezes é loucura da banca. Às, às vezes acontece isso. É uma questão que realmente não faz sentido você estar estudando por ela, porque muitas vezes a banca, ela coloca uma questão e às vezes ela não anula. A questão está errada, mas a banca às vezes não quer anular. E aí isso é uma questão que você não vai utilizar na sua preparação. É uma coisa atípica, infelizmente acontece em alguns concursos, então isso daí você já pode ter esse acompanhamento aqui nesse curso, beleza? O curso basicamente funciona quase como uma mentoria, porque vocês vão ter o contato diretamente comigo para estar tirando todas essas dúvidas, então vai assistir às aulas, resolver as questões, tirar essas dúvidas, então realmente vai compreender agora de uma vez por todas essa legislação do SUS. Então vamos lá. Começando pelo perfil constitucional, logicamente, a base de tudo está na Constituição Federal, e eu vou começar pelo artigo 194, porque o SUS mesmo, a legislação, a saúde, começa basicamente no artigo 196. Mas é muito importante você entender o artigo 194. Aqui você já resolve muitas questões. Por quê? O artigo 194 da Constituição Federal, ele vai tratar da Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela tem basicamente um tripé. São três áreas. Quais são essas três áreas? Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Então, aqui nós temos as três áreas da Seguridade Social. Muitas questões querem colocar educação, a assistência aos desamparados, a infância, a maternidade, querendo confundir com os direitos sociais, lá do artigo 6º. Não é a mesma coisa. Aqui, Seguridade Social é saúde, previdência social e assistência social. São as três áreas. Então, se estiver falando Seguridade Social, está se relacionando com as três. Só que elas têm suas características, que isso que é cobrado em prova. Características como, professor? Então, deixa eu colocar aqui, ó, até para você também já fazer o seu resumo aí. Seguridade Social. São três áreas. Eu tenho a saúde, que é o mais importante nessa aula, mas eu também tenho assistência social e eu tenho a mais famosa, e que eu também sou apaixonado por ela, porque eu sou professor de direito previdenciário, a previdência social. Um ponto muito importante. Saúde e assistência social, para a pessoa ter direito a esses dois benefícios, colocar aqui saúde e assistência social. Colocar até, deixa eu só apagar aqui para ficar o esqueminha bem bonito aí para vocês. Saúde, assistência social, independe de contribuição. O que significa isso? Independe de contribuição.
Você não precisa pagar nada para ter direito a esses dois benefícios, diferente da Previdência Social, que tem um caráter contributivo. Como assim, professor? O caráter contributivo? Você nunca contribuiu para a Previdência Social, você vai se aposentar? Não. O que acontece muitas vezes, a pessoa nunca contribuiu para a Previdência, seja no regime geral, seja no regime próprio, nada. Não tem uma contribuição, não trabalha. Aí, às vezes, tem o filho, né? Tem um parto. Ah, vou receber salário maternidade. Não. Se você não está afiliado a nenhum regime de previdência, através da Previdência Social, você não vai receber esse salário maternidade. Por quê? Porque na Previdência Social não é só a questão do parto, é o parto mais as contribuições. Então, a Previdência, para você ter direito à Previdência, tem um caráter contributivo. Entre aspas, né? Em regra, você tem que trabalhar para poder pagar sua contribuição, para poder ter direito à aposentadoria, auxílios, salário família, salário maternidade e assim por diante. Já a saúde e a assistência social, elas independem de contribuição. Você não precisa pagar nada. Antes precisava. Antes tinha a carteirinha do INAMPS. Para ter direito, era só quem realmente era contribuinte da Previdência. E os dependentes, logicamente. Então, muitos de vocês talvez tiveram a carteirinha do INAMPS. O pai de vocês trabalhava de carteira assinada, filiada ao regime geral de previdência, e aí ele tinha a carteirinha dele como contribuinte e tinha dos dependentes. E aí a pessoa tinha que, é como se fosse, entre aspas, um plano de saúde. Então só tinha atendimento quem tinha essa carteirinha do INAMPS. Só que a partir de 1988, com a publicação da Constituição Federal, a saúde mudou. E a saúde hoje independe de contribuição. E outro ponto muito importante, a saúde, ela é destinada para todos. Por que que isso é importante? Porque a assistência social não é para todos, é para quem necessita. Vamos entender essa diferença. Um milionário chegar no hospital do SUS, ele pode ser atendido? Logicamente. Ah, mas ele é milionário, ele poderia pagar um hospital privado, ele poderia. Não interessa. É destinado para todos. Não vai ter diferenciação. Agora, assistência social, aí não. Não é para todos, é para quem necessita. Então, está necessitando de assistência? Sim. Como, por exemplo, alguns benefícios da assistência social, como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, o BPC, LOAS, que é o benefício de prestação continuadas, muito famoso, que é destinado para pessoa com deficiência e para o idoso acima de 65 anos que não tem condição de prover o seu sustento ou tê-lo provido pela sua família. Então, é só quem necessita que vai ter assistência social, não é para todos. Então, o milionário, ele não vai ter assistência social, beleza? E já a Previdência Social é para quem contribui. E, logicamente, os seus dependentes também, para os contribuintes, podemos dizer assim. Então, isso daqui, você já resolve muitas questões de prova, entendendo essas ações da Seguridade Social, né? A saúde destinada para todos, independente de contribuição, quem precisa vai ter atendimento da saúde, assistência social para quem necessita, independe de contribuição também, você não precisa, para ter direito ao Auxílio Brasil tem que pagar contribuição? Não, independe de contribuição. E a Previdência Social com um caráter aí contributivo, destinada para os contribuintes e seus dependentes. Então, muito importante isso daqui. Vamos agora conhecer os princípios, objetivos da Seguridade Social. Então, isso é muito importante, aquilo que eu falei para vocês. A parte da saúde, muitas vezes, no edital, começa no artigo 196, porque é realmente o específico da saúde. Mas eu acabei de mostrar que o 194 da Constituição ele é muito importante, porque ele está falando de seguridade, e dentro da seguridade eu tenho a saúde. Então, quando ele fala aqui objetivos, princípios da Seguridade Social, indiretamente são princípios da saúde também, porque a saúde está dentro da Seguridade Social. Então, vamos analisar todos esses princípios, objetivos. Muitas vezes a prova gosta de criar pegadinhas com os nomes, simplesmente mudar algum conceito aí, mas outras provas mais bem elaboradas pode cobrar de vocês o significado. Tipo, o que significa seletividade
e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Então, nosso curso, nós estamos iniciando agora, mas ele vai ser dessa forma. Eu vou ensinar para vocês a parte da legislação, mas também você entender, compreender o que que significa isso, o que está escrito aí. Porque muitas vezes, você não, como eu falei no início, não é decorar, porque tem muita coisa, tem muitas legislações, tem muitos assuntos, não tem como estar decorando tudo. Algumas coisas, sim, algumas coisas, quem estuda para concurso vai decorar ali na véspera do concurso, isso é normal. Tem algumas coisas que realmente tem que ser assim, mas outras não, você já dá para entender e já vai acertar a questão na hora da prova. Então, se a prova cobrar, por exemplo, de forma literal, o bizu que eu criei para vocês é esse daqui, o bizu do Soarinho, um carimba que é top, se prepara que tem muitos bizus aí no nosso curso. Seu, CID, UE. O que que significa isso? Aqui são os princípios da Seguridade Social. Seu, CID, UE. O SE do seu, você vai lembrar de seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. U, uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O C, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão quadripartite, 4 frentes aí, trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo. Irredutibilidade do valor dos benefícios, diversidade da base de financiamento, UE, universalidade da cobertura do atendimento e equidade na forma de participação no custeio. Como nós estamos falando de seguridade social, alguns desses princípios estão mais relacionados com a previdência, outros estão mais relacionados com a assistência social, outros já mais ligados com a saúde. Eu falo isso porque muitas vezes vamos falar aqui o princípio do item 4, irredutibilidade do valor dos benefícios. Aí você fica pensando, qual o benefício que é pago pela saúde? Benefício normalmente é assistência social, auxílio inclusão, o Auxílio Brasil, aposentadorias, né? Então, esse princípio ele está mais relacionado, apesar de ser aplicado para a seguridade, né? Mas, como eu falo, está mais relacionado com as outras áreas. Nós vamos entender todos eles. O primeiro diz assim, universalidade de quê? Da cobertura e do atendimento. Isso aqui significa universalidade da cobertura. É que a Seguridade Social ela tem que buscar alcançar, cobrir, podemos dizer assim, todos os riscos sociais. Então, se existe um risco social, se existe uma necessidade, como, por exemplo, o auxílio emergencial que aconteceu na pandemia, ele não existia, mas surgiu aquela necessidade. Então, a Seguridade Social ela tem que cobrir aquilo ali, universalidade da cobertura, universalidade do atendimento, que eu tenho que atender a todos, não pode ter diferenciação. Tenho que buscar que todo mundo que precisa, né, todo mundo que vá buscar, que esteja dentro dos requisitos, que tenha esse atendimento. Só que esse princípio ele tem que ser estudado junto com esse outro aqui, junto com o inciso terceiro. Porque é o seguinte, o primeiro diz universalidade da cobertura, universalidade do atendimento. Tá? Tenho que atender a todos, tenho que ter uma cobertura para tudo, todos os riscos, mas muitas vezes não tem dinheiro para isso tudo. Então é por isso que entra esse outro princípio, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Então esse daqui também, os dois princípios aqui se encaixam muito bem com a saúde, né? Universalidade da cobertura, tentar abranger o máximo possível, né, de serviços na área da saúde, no Hospital do SUS, por exemplo, do atendimento também, só que muitas vezes não vai ter. Então, fazer o quê? Seletividade e distributividade. Seletividade é selecionar. Então, por exemplo, tal cirurgia só vai estar liberada para pessoas maiores de 65 anos, por exemplo. Tal cirurgias, como aconteceu também na pandemia, por exemplo, né? Cirurgias eletivas não vão ser feitas, só aquela cirurgia de emergência e tal. Então, ele estava selecionando o que seria feito, porque estava precisando de recursos, precisando de leitos, então tinha que selecionar o que seria feito. Distributividade é você distribuir para quem é que vai aquele benefício. Por exemplo, tem um benefício da Previdência Social, que é o salário família, que ele é pago para o segurado de baixa renda.
Então, não é todo mundo que vai receber salário família, é só quem for considerado de baixa renda. O que que aconteceu aí? Ele selecionou e distribuiu. Não dá para pagar para todo mundo, então vou pagar só para quem é de baixa renda, beleza? Então, esse princípio aqui, ele determina isso daí. Vai selecionar e distribuir os benefícios. Então, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. O inciso segundo, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Esse princípio é por conta que existiam diferenças. Por exemplo, teve um tempo que o trabalhador rural, o benefício que ele ia ter era meio salário mínimo, metade do salário mínimo. Então, quem trabalhava na zona urbana ganhava um salário mínimo, quem trabalhava na zona rural, meio salário mínimo, 50% só. A partir da Constituição, disse, não, isso aí não pode existir mais, não. Tem que existir uniformidade e equivalência. Agora, cuidado, não necessariamente precisa ser igual. Uniformidade e equivalência não quer dizer que tem que ser necessariamente igual, do mesmo jeito, não. Mas, professor, uniforme, uma coisa uniforme, é uma coisa que está ali igual, equivalente também, professor, me explique isso. É o seguinte, vou explicar para você, aqui pegando a Previdência Social, do seguinte, existe um benefício lá na Previdência Social, que é o salário maternidade. O salário maternidade, para o contribuinte individual, para quem trabalha de forma autônoma, ele tem uma carência de 10 contribuições. Então, para que o contribuinte individual, que é o trabalhador autônomo que a gente conhece, aquele que trabalha na rua e tal, para que ele possa ter direito ao salário maternidade, ele tem que pagar 10 contribuições, é como se fosse um plano de saúde, a carência do plano de saúde. Aqui, nesse caso, ele tem que pagar 10 contribuições para poder ter direito ao salário maternidade. O segurado especial, que é uma categoria aí destinada basicamente para o trabalhador rural, para ele também é 10, mas não são 10 contribuições, são 10 meses de efetivo trabalho na atividade rural, como segurado especial. Então, olha aí, não foi igual, mas foi uniforme e equivalente. É 10 contribuições para o contribuinte individual e 10 meses de efetivo exercício na atividade rural para o segurado especial. Então, isso é o que significa uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Irredutibilidade do valor dos benefícios, bem simples, não posso reduzir aquele benefício, né? Foi pago daquela forma, ele só, a tendência é ficar daquela forma ou aumentar, mas reduzir não. Equidade na forma de participação no custeio. O que é que significa isso? De uma forma bem simples, esse princípio é o seguinte: quem pode mais, paga mais. E quem pode menos, paga menos. Então, a contribuição de uma empresa para a Previdência Social é 20% normalmente. A do trabalhador começa com 7,5%. Então, olha aí, a empresa paga 20% para a Previdência. O trabalhador começa com 7,5%, vai até 14%. Então, isso significa o quê? Equidade na forma de participação no custeio. Quem pode mais, vai pagar mais. Quem pode menos, vai pagar menos. Outro princípio, diversidade da base de financiamento. Isso aqui é muito importante quando a gente for estudar o financiamento do SUS. A gente vai falar novamente sobre isso daqui, essa diversidade da base de financiamento. Um exemplo é, ele fala concurso de prognósticos, que vai financiar aqui a Seguridade Social, vai financiar a saúde. O que é esse concurso de prognósticos? É o jogo de loteria, loteria da Caixa. Não sei se você já viu, mas quando eu enfrentava filas de loteria, graças a Deus que hoje agora tem aplicativo, tem tudo. Eu não sei porque é que ainda tem uma fila danada em loteria, em vários locais, né? Porque hoje tem uma facilidade tão grande aí nos bancos, mas tem pessoa que às vezes não confia, né? Tem que ir lá pagar, tem que ter o comprovantezinho, pagar ali a conta de água e de energia. E o seguinte, às vezes também tem pessoas que ali é o divertimento delas. É estar naquela fila conversando, por isso que às vezes ainda tem. Mas se você tiver a curiosidade de pegar o papelzinho lá da Mega Sena, da Loto Fácil, da Dupla Sena, vira ele e analisa que tem lá dizendo assim:
Do valor arrecadado, tantos por cento destinado para isso, para aquilo, aí tem lá, Seguridade Social. Então, daquele valor, tantos milhões que vai ser pago na Mega Sena, ali já foi destinado um valor para a saúde, foi destinado um valor para a Seguridade Social. Então, por isso que ele fala diversidade da base de financiamento. Não posso ter uma base de financiamento, não. O financiamento da Seguridade, o financiamento do SUS é só isso aqui. Não, eu tenho que ter realmente, como ele fala, diversidade, tem que entrar muito dinheiro aqui. Por quê? Porque eu tenho duas áreas que basicamente só saem. Tipo, a Previdência tem a contribuição, então está entrando dinheiro. Mas a saúde não, independe de contribuição. Então a pessoa vai ter direito sem nem contribuir. Assistência social também. Então, basicamente, saúde e assistência, o dinheiro está só saindo. Na Previdência, pelo menos, está entrando. E aí, nesse caso, eu preciso ter uma base de financiamento bem ampla, né? Para poder suportar isso daí identificando-se em rúbricas contábeis específicas em cada área. Essas rúbricas contábeis específicas em cada área, é porque eu tenho os dinheiros separados, né? Na contabilidade, essas rúbricas são tipo um código. Então esse código A01 é saúde, A02 assistência, A03 previdência, por exemplo. As receitas e despesas vinculadas à área da saúde, previdência e assistência social, o que eu tinha explicado para vocês, ó, preservado o caráter contributivo de quem? Da Previdência Social. E, por fim, um princípio muito importante, que também vai estar muito relacionado com a atuação do SUS, que é o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, vocês compreenderam o que significa cada um desses princípios, e aqui tem um bizu para você memorizar, porque às vezes a banca ela faz a pegadinha só com o nome. Uma questão fácil, só faz mudar ali alguma coisa, então você já lembra do seu CID, o E, beleza? Então vamos lá. Agora o artigo 196, que agora vamos falar realmente da saúde, e esse já fica mais fácil você entender. Ele fala bem aqui, a saúde é direito de quem? Direito de todos. Logicamente, já foi explicado isso. E dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços. Tem lá, de acordo com os princípios, né? Justamente isso, esse acesso universal e igualitário. Ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução também ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Aqui é o seguinte, normalmente vai ser feito diretamente pelo poder público, só que hoje está muito na moda a questão de PPP. O que é a PPP? Parceria público-privada. Muitos hospitais hoje são organizações sociais. Já vi vários hospitais dessa forma, que é um exemplo, por exemplo, do público com o privado. A parceria que está existindo aí, porque muitas vezes o público, o poder público não tem dinheiro, e ele faz essa parceria com o privado para poder, os convênios, diversas outras formas. Então, por isso que ele fala que a execução vai ser feita diretamente ou através de terceiros, por uma pessoa física ou jurídica de direito privado. Beleza? Artigo 198, muito importante. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Então, nós vamos analisar isso daqui depois na legislação, mas a Constituição já deixou bem claro. Vai ser uma rede regionalizada, né? Vou ter a direção aí por região, Ministério da Saúde na União, secretarias estaduais de saúde nos estados, secretarias municipais nos municípios, hierarquizada também e constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Quais são as três diretrizes? Que você vai lembrar do PAD. O que é o PAD? É um processo administrativo disciplinar que o servidor público ele pode responder. No caso, vocês serão servidores públicos, então poderão responder um PAD, processo administrativo disciplinar. O P, você vai lembrar das diretrizes do artigo 198,
participação da comunidade. O A, atendimento integral, logicamente com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E o D, muito importante, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Aquilo que eu falei para vocês. Dentro da União, Ministério da Saúde, vai fazer a direção ali dentro dessa parte da União. Nos estados, secretarias estaduais de saúde, Distrito Federal, Secretaria Distrital de Saúde. Nos municípios, secretarias municipais de saúde. Então, é a rede regionalizada, descentralizada, mas eu tenho uma direção única em cada esfera de governo. Então, no município, por exemplo, eu não posso ter duas direções. Não, a saúde aqui é a Secretaria de Saúde e tem a Secretaria de Saúde Básica, por exemplo. Não, Secretaria de Saúde. Lá dentro eu posso ter algumas divisões, mas a direção é única em cada esfera de governo. E um ponto também interessante é que essa relação vai ser hierarquizada. Nós vamos estudar isso aí posteriormente. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, olha aí, União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, é como se fosse assim, quando está perto do Natal, as lojas não colocam lá uma caixinha para os funcionários, né? Deixa aqui um dinheiro para os funcionários e tal. Então, é como se fosse isso. Tem uma caixa lá e o dinheiro vai entrando, por quê? Porque vai sair muito dinheiro ali também. Então, por isso que esse financiamento, ele tem que ter uma base muito forte. E o artigo 195, ele vai trazer esse financiamento da Seguridade, né? Como ele fala aqui, que o sistema vai ser financiado com orçamentos da Seguridade, da União, Estado Federal e outras fontes. E aqui, por exemplo, eu tenho contribuições do empregador, da empresa, da folha de salários, sobre o lucro, receita ou faturamento, do trabalhador. Olha aqui o item 3. Sobre receita de concurso de prognósticos, que aqui são as loterias, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a ele é equiparado. Aqui um ponto muito importante. Parágrafo 2º. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente. Cuidado, porque a prova pode trocar isso aqui por semestralmente, mensalmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos, derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. Então, tem um percentual mínimo que vai ser destinado para a saúde. No caso da União, qual é esse percentual mínimo? No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo orçamento não pode ser inferior a 15%. Então, já está definido o percentual aí. Antigamente tinha uma alíquota progressiva, mas isso aí foi revogado. Hoje já está cravado. Então, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício não pode ser inferior a 15%. No caso dos estados e Distrito Federal, aqui a Constituição faz uma confusão. O produto da arrecadação do artigo 155, deduzido as parcelas que forem transferidas para os respectivos municípios, mas aqui é bem simples. O que você precisa aprender para a prova é que os estados e Distrito Federal, o percentual mínimo aí não pode ser inferior a 12%. Nos municípios, da mesma forma. No caso do município, Distrito Federal, o produto da arrecadação, também o que você precisa compreender é que em relação aos municípios e Distrito Federal, o percentual é de 15%. Se você fez uma leitura atenta, você pode estar em dúvida aí em algum ponto, e eu já estou antecipando a sua pergunta. Porque no item 2 ele fala, no caso dos estados e do Distrito Federal. No item 3, ele fala municípios e Distrito Federal. E aí, professor? E agora? Isso daí é por conta da característica do Distrito Federal. A Constituição Federal tornou ele uma instituição híbrida. Híbrida como? Ele tem uma característica de estado e município ao mesmo tempo, porque o Distrito Federal ele não é dividido em municípios. É diferente dos estados, que os estados são divididos em municípios. Já o Distrito Federal não. Então, por isso que ele é considerado híbrido, que ele ora tem características de estado, ora ele tem características de município. Então, por exemplo, em relação à atividade dele estatal, percentual de 12%, mas se for em relação à atividade municipal,
15%. A questão dificilmente ela vai cobrar isso. Pode cobrar, por isso que eu estou explicando, mas geralmente ela cobra de forma literal, perguntando estados, municípios, União. Então você sabe, é 15, 12, 15. União, 15, estados, Distrito Federal, 12, municípios e Distrito Federal, 15%. Beleza? Cuidado com esse ponto. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, vai estabelecer os percentuais, que foi o que eu já repassei aqui para vocês, né? 12 e 15%. Os critérios de rateio dos recursos da União, vinculados à saúde, destinados aos estados, territórios e municípios, e dos estados destinados aos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. Então, a União ela faz o repasse, né, para os estados, Distrito Federal, para os municípios, o estado também, e aí eu tenho que analisar para não ocorrer aí uma disparidade, né? Não ocorrer um município, por exemplo, está recebendo recurso demais, outro já está recebendo pouquíssimo. Então tem que ocorrer o equilíbrio aí. Por isso que ele fala objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. E as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Aqui um ponto importante, e cuidado com isso, porque foi atualizado em 2022, com a emenda constitucional 120. Então, já estamos trazendo aqui de forma bem atualizada esse ponto. Determina que os gestores locais do sistema de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público. Muito cuidado com isso. O problema, muitas vezes, de você estudar para concurso é porque, às vezes, uma palavrinha que parece simples, você não percebe a pegadinha de prova, mas aqui tem uma pegadinha do tamanho do mundo, porque a banca pode trocar por concurso público. Opa, processo seletivo, o concurso público, ele está dentro, ele é um processo seletivo, né? Mas quando a gente se determina processo seletivo, isso é um processo mais simples. Tanto que é utilizado muitas vezes para concursos temporários, que é o chamado PSS, Processo Seletivo Simplificado. Então, cuidado com isso. Agentes comunitários de saúde e agente de combates às endemias, será, tem concurso público para isso, professor? Tem sim. Mas eu estou chamando a atenção para vocês por conta da literalidade. Se a banca quiser pegar no pé da literalidade desses conceitos, então cuidado. Eles serão contratados por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições e requisitos específicos. Lei federal vai dispor sobre esse regime jurídico, como se fosse o estatuto deles, né? O piso salarial, as diretrizes para os planos de carreira e regulamentação de atividades de agente comunitário e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, cidades e municípios para o cumprimento do piso salarial. Então, normalmente tem lá o piso salarial, que é o mínimo que vai ser pago, né? E às vezes o estado, o município não tem condição. A União vai prestar essa assistência financeira. Então, está conseguindo pagar não? Pois eu vou tirar aqui do bolso e te ajudo a pagar. Aqui um ponto muito importante. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41, quais são essas hipóteses previstas aí no parágrafo 1º do artigo 41? São hipóteses em que o servidor ele pode perder o cargo dele. E quais são essas hipóteses, professor? Sentença judicial transitada em julgado. Professor, o que é uma sentença judicial transitada em julgado? Vamos traduzindo aí, professor, que eu sou da área da saúde. Então, traduz aí algumas coisas. Não se preocupe que eu vou... A minha função aqui é justamente essa, é traduzir o direito para quem vai fazer concurso aí para a área da saúde. Uma sentença judicial é o seguinte, um processo, normalmente ele começa no juiz. Vou fazer aqui bem simples. Depois, por exemplo, vai para o Tribunal de Justiça, depois vai para o STJ, até chegar no STF, por exemplo. Isso aqui é bem simples, como eu falei. Esse processo, por exemplo, o juiz deu uma decisão, condenou a pessoa para alguma coisa. Já transitou em julgado? Não,
Por quê? Porque ainda tem a possibilidade de recurso. Você ainda pode recorrer. Já viram, vai recorrendo, recorrendo, até que, por exemplo, chega no STF. E ali acabou. Não tem mais para onde recorrer. Então, transitou em julgado. O processo acabou. Não tem mais a possibilidade de recurso. Então, o servidor público ele só vai perder o cargo dele numa sentença judicial transitada em julgado. Não é na primeira sentença, já o juiz condenou, ele já perdeu o cargo dele. Não, a sentença tem que transitar em julgado, acabou, não tem mais possibilidade de recurso para poder ele perder o cargo. Ele pode perder o cargo também por um processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. Lembra do PAD que eu falei? Processo Administrativo Disciplinar? Então tá aqui. Ele pode responder um processo administrativo disciplinar e ser demitido, mas vai ser assegurada ampla defesa para ele. E também ele pode perder o cargo através de uma avaliação periódica de desempenho, que vai ser estabelecido conforme na lei complementar. Isso daqui na prática não está sendo aplicado, mas está na lei, está na Constituição, então pode ser cobrado em prova. Essa avaliação periódica de desempenho, o servidor ele seria avaliado anualmente, e aí se ele tirasse notas baixas, determinados anos, ele poderia perder o cargo dele. Aí ele fala, e no parágrafo, então, o parágrafo primeiro, essas três hipóteses estão no parágrafo primeiro do artigo 41. Já o que está no parágrafo quarto do artigo 169? É a possibilidade do servidor estável perder o cargo dele na situação de redução de pessoal, corte de gastos. Está gastando muito, extrapolou o teto ali que era para ser gasto. E aí o servidor pode perder o cargo dele, professor? Pode sim. Só que nessa situação tem que respeitar um certo limite. Eu primeiro vou reduzir cargo de comissão, função de confiança, exonerar os não estáveis, até chegar no servidor estável. Mas ele pode perder. Então, por exemplo, a prova, como eu falei, se é uma prova mais bem elaborada, pode chegar e perguntar: o agente comunitário de saúde pode perder o cargo dele por situações de redução de pessoal? Pode, que é o que está no parágrafo 4º do artigo 69. Então, além dessas hipóteses, o servidor que exerce as funções de agente comunitário de saúde ou de agente de combate a endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Beleza. O vencimento, aqui já incluído pela emenda constitucional 120 de 2022, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia fica sob a responsabilidade da União, e cabe aos estados, territoriais e municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações, indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Aqui é como se fosse o seguinte: a União fica na responsabilidade aí de estabelecer o básico. Ela que vai ficar responsável. Então, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias fica sob a responsabilidade da União. Já os estados, Distrito Federal e municípios vão estabelecer outras vantagens, auxílios, gratificações, indenizações. Então, isso aqui é o básico, mas eu vou lhe pagar aqui um adicional disso, vou lhe pagar um auxílio daquilo. Então, pode acontecer isso daí. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Então, lá no orçamento vai ter uma dotação, vamos dizer assim, uma reservazinha específica para o pagamento aí dos agentes comunitários de saúde e agente de combate à endemia. Um ponto muito importante: o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias não será inferior a 2 salários mínimos. É passado pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Isso é muito importante porque está fixado na Constituição Federal. Porque muitas vezes eu tenho um piso salarial na lei, como foi feito, por exemplo, diversas outras áreas, né? Mas aqui eu tenho na própria Constituição, no parágrafo 9º, determinando que o vencimento dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, não será inferior a 2 salários mínimos. É passado pela União, como já foi visto aqui, né? Ela que vai fixar e suprir qualquer necessidade.
Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, a aposentadoria especial. O que é essa aposentadoria especial? É que vai ter uma certa redução. Se, por exemplo, a pessoa se aposenta normalmente com 35 anos de contribuição, como era antes da reforma da Previdência, o agente comunitário de saúde de combate a endemias vai ter uma redução, por exemplo, de 5 anos. Só um exemplo para você entender o que é essa aposentadoria especial. E somar a seus vencimentos adicional de insalubridade. Beleza, aqui também incluído em 2022. Os recursos financeiros passados pela União aos estados, distritos federais e municípios para o pagamento do vencimento ou qualquer outra vantagem dos agentes comunitários e agentes de endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fim de limite de despesa com o pessoal. Cada ente ele tem um limite de despesa com o pessoal, que ele vai gastar com, com os servidores. O Estado só pode gastar tanto, o município tanto, o Distrito Federal tanto. Só que nesse caso, os recursos que a União está repassando para o pagamento, né, do agente comunitário de saúde, do agente de combate a endemias, eles não serão objeto de cálculo. Dizer assim, o Estado está gastando muito, tá? Olha aqui, gastou tanto com o agente comunitário de saúde. Não. Aquele valor, ele não vai ser objeto de inclusão no cálculo para fim de limite de despesa com o pessoal. Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a ser observado por pessoas jurídicas de público e direito privado. Emenda Constitucional 124, tem uma discussão muito grande ainda, né, sobre esse piso da enfermagem, foi aprovada, depois o STF suspendeu, ainda está em discussão isso daí, espero que isso aí se resolva, né, é necessário que exista realmente a valorização de todas essas carreiras da área da saúde. Então, uma pequena diferença, né? Aqui foi definido que o agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, não será inferior a 2 salários mínimos. Então, está fixado na Constituição Federal. Já em relação ao enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira, ele fala, lei federal vai instituir. Então, é a lei que vai estabelecer. A Constituição só diz que tem que ter, mas a lei é que vai determinar. A União, os estados, federais e municípios, até o final do exercício financeiro que publicar a lei, adequarão a remuneração dos cargos ou respectivos planos de carreira quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para a categoria profissional. Então, normalmente, a lei é publicada na metade do ano. E aí, ele está falando isso, que vão adequar a remuneração dos respectivos planos de carreiras, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Beleza? Com isso, a gente finaliza a primeira parte da nossa aula. Ainda temos outros artigos aí para analisar, artigo 199, artigo 200, mas isso eu vou deixar para a próxima aula. É sempre bom separar por blocos para que você perceba a evolução no seu estudo. Então, você estuda um bloco, revisa ele, analisa tudo direitinho, depois passa para o próximo bloco. Isso é bem interessante estar dividindo a aula dessa forma, para que você perceba também a evolução no seu estudo. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo bloco. Forte abraço e bons estudos.